Olá e bem-vindo. Antes de a gente começar, para não perder nenhuma das nossas análises, aproveite agora para seguir o canal Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online e ativar as notificações. Assim você sempre vai ser avisado quando um conteúdo novo estiver no ar. Hoje, a gente tem em mãos uma crônica jornalística que faz uma ponte assim entre dois mundos muito diferentes. De um lado, as montanhas e a realidade rural de Alfredo Wagner, lá em Santa Catarina. Do outro, os corredores espelhados e o poder centralizado de Brasília. O material do jornal Alfredo Wagner Online acompanha a jornada do prefeito Gilmar Sani e do secretário de Agricultura Paulo César Rossi numa missão que é quase um ritual, sabe? A busca por verbas federais. E essa missão que você descreve, ela é ainda mais complexa do que parece. Não se trata só de ir a Brasília e pedir dinheiro. O que o texto revela mesmo é o trabalho invisível de tradução. Tradução, como assim? É traduzir a necessidade de cascalho numa estrada de chão para a linguagem de um projeto técnico. Traduzir a urgência de uma comunidade para o tempo, assim, lento da burocracia. Nossa análise hoje é sobre desvendar essa mecânica, sabe? Os desafios e as vitórias que não cabem numa planilha de orçamento. Perfeito. Vamos então entender como essa tradução acontece na prática. A crônica começa com uma imagem muito forte, um contraste que é quase cinematográfico. De um lado, o prefeito e o secretário com uma pasta cheia de expectativas de um município inteiro. Do outro, a imponência de Brasília, que o texto descreve com os seus blocos monumentais e carpetes que nunca viram poeira. Parece mais do que uma diferença de cenário. É quase uma diferença de universos, né? É um choque de realidades e, mais profundamente, é um choque de percepções do que é urgente. A pauta que eles levam na pasta fala de estradas que precisam de cascalho, fala de máquinas que precisam ser renovadas. São problemas concretos, com impacto direto no dia a dia das pessoas. Sim. Já em Brasília, a urgência é outra. É a urgência do processo, da agenda política, do equilíbrio orçamentário. O artigo menciona uma fila invisível de gestores municipais e essa metáfora é brilhante. É ótimo. Porque ela descreve a competição por atenção num ambiente onde a poeira da estrada de Alfredo Wagner, bom, ela simplesmente não existe. Essa fila invisível me chamou a atenção, não é uma fila física, né, mas uma disputa constante por relevância. A crônica diz que a capital federal parece sempre observar silenciosa, metódica, o desfile de prefeitos e secretários. Isso cria uma sensação de que a cidade é quase uma entidade, uma barreira impessoal que precisa ser vencida. Como é que se quebra essa barreira? Só arquitetônica. Ela é processual e cultural. O ritmo de Brasília, como o texto sugere, é fundamentalmente diferente do ritmo da vida no município. Certo. Enquanto o agricultor precisa da estrada consertada antes da próxima chuva, o processo para liberar a verba do cascalho pode levar meses, às vezes anos. Superar essa barreira exige, antes de tudo, entender e se adaptar a esse ritmo. E é por isso que a rotina deles, que o artigo descreve, é tão metódica e intensa. E que rotina, hein? O artigo detalha que o dia começa antes das 7 da manhã, com a justificativa de que quem chegar atrasado perde o bonde. É um ritual de chegar, se anunciar nos gabinetes, aguardar em meio a assessores apressados e agendas que parecem impossíveis de conciliar. Não parece ser um ambiente muito receptivo. Não é projetado para ser receptivo, é projetado para ser um filtro. Um filtro. Sim, essa rotina exaustiva funciona como um mecanismo de seleção natural. Sabe, quem não tem persistência, quem não está disposto a esperar horas por uma reunião de 10 minutos, simplesmente desiste. A peregrinação por um mapa extenso de locais, Senado, Câmara, Ministérios do Desenvolvimento Regional, da Agricultura, do Turismo, mostra que não existe um balcão único de soluções. É preciso mapear o poder e ir fisicamente em cada um desses pontos. Fiquei impressionado com a especificidade das demandas que eles levaram. Não é um pedido genérico de ajuda. A lista inclui melhorias na infraestrutura rural, investimentos para estradas vicinais, apoio à agricultura familiar, recursos para o turismo e geologia. O que essa diversidade de pautas nos diz sobre a estratégia deles? Eles estão atirando para todo lado ou tem um método nisso? Tem um método, sem dúvida. Essa lista de demandas é, na verdade, um raio-x
da identidade econômica e social de Alfredo Wagner. Uhum. Cada item ali representa um pilar da vida no município. O que eles estão fazendo é desmontar a realidade local em pacotes que se encaixam nas caixinhas da burocracia federal. Entendi. Existe uma verba para turismo, temos um projeto. Existe um programa para agricultura familiar, temos uma demanda. Eles não estão esperando que Brasília entenda Alfredo Wagner na sua totalidade. Eles estão levando pedaços de Alfredo Wagner que Brasília possa entender. E processar. É a tal da tradução para o burocratês, que você mencionou no começo. Pegar a necessidade real e transformar em algo que caiba num formulário. Exato. E o perigo do burocratês é que ele não só traduz, ele esteriliza a urgência. Boa. A necessidade de otimização do escoamento da produção agrícola familiar soa muito menos dramático do que o caminhão de leite do seu João atolou de novo na estrada de barro e o produto todo estragou. É outra coisa, né? Completamente. A viagem a Brasília, essa presença física, é uma tentativa de trazer a imagem do caminhão atolado para a sala onde se discute a planilha. É injetar humanidade e urgência num processo que tende à abstração. E essa tentativa parece encontrar ainda mais obstáculos no cenário atual. O artigo destaca que o ano de 2025 é particularmente difícil, com regras mais rígidas para repasses e a fila de prefeitos só aumentando. É nesse contexto que entra o famoso jogo das emendas. O texto descreve conseguir uma emenda parlamentar como quase uma arte, que mistura política, técnica, perseverança e certa pitada de sorte. Para quem não vive esse dia a dia, o que é exatamente uma emenda parlamentar nesse jogo? É tipo um deputado ter um cheque em branco para ajudar o município dele? Longe de ser um cheque em branco. Pense no orçamento federal como um bolo gigantesco. Ok. A maior parte dele já tem destino certo. Saúde, educação, defesa, enfim. Mas cada parlamentar, deputado ou senador tem o direito de cortar uma pequena fatia desse bolo e dizer: essa parte aqui vai para este projeto específico. Essa é a emenda. O desafio, e por isso o texto chama de arte, é que centenas de prefeitos estão na porta do gabinete do mesmo parlamentar, cada um tentando convencê-lo de que a sua fatia é a mais importante. Entendi. É preciso provar que o projeto da sua estrada de chão é mais crucial que o hospital de outro município ou a quadra de esportes de um terceiro. Certo. Então a parte técnica é ter um bom projeto bem fundamentado, a política é ter o relacionamento com o parlamentar, a perseverança é a insistência, mas e a pitada de sorte? Onde é que ela entra nisso? A sorte é o imponderável, é encontrar o assessor certo no corredor, de bom humor. Sei. É chegar ao gabinete no exato momento em que uma verba de outro projeto foi cancelada e o parlamentar precisa realocar o recurso rapidamente. É o seu projeto estar alinhado com a bandeira política que aquele parlamentar decidiu levantar naquele ano. São variáveis que fogem completamente ao controle, sabe? É o reconhecimento de que, por mais preparado que você esteja, o sistema tem um elemento de caos. E lidar com essa incerteza, como o texto menciona, gera um ciclo de otimismo e exaustão. Dá para imaginar. A crônica cita que eles chegam a repetir o mesmo discurso 5 vezes em um único dia. Apresentam os mesmos números, as mesmas fotos, os mesmos argumentos. Ao final do dia, o que se tem não é um contrato assinado, mas talvez um aceno positivo, uma promessa. Deve ser um desgaste emocional enorme. Mas essa repetição é a estratégia. O que a gente vê aqui não é só persistência, é uma espécie de guerra de atrito informacional. Guerra de atrito. Sim, a burocracia federal é projetada para ter inércia, para resistir à mudança. A única maneira de superá-la não é com um único golpe genial ou um projeto irretocável, mas com pressão constante. Cada visita, cada repetição do discurso, cada relatório entregue é um pequeno empurrão contra essa inércia. A viagem a Brasília não é para conseguir um sim imediato, é para gradualmente elevar o custo de um não no futuro. Elevar o custo de um não. Gostei dessa formulação. É sobre se tornar tão presente que ignorá-lo se torna mais trabalhoso do que atendê-lo. Precisamente. Em um ambiente com tanto ruído, com tantas demandas competindo pela mesma fatia do orçamento, a única forma de ser lembrado é pela insistência. Não é sobre ser o mais eloquente,
mas talvez o mais resiliente. É um trabalho de construção de memória na mente dos decisores. E se a persistência é tão chave, imagino que nem tudo se resolva na formalidade das reuniões agendadas, certo? O artigo fala sobre isso. Sim, e esse é um dos pontos mais reveladores. A crônica traz uma nuance curiosa. Muitas vezes o que abre caminhos não é a reunião oficial, mas a conversa no corredor, o encontro inesperado no elevador, o telefonema de última hora. É assim, diz o texto, que os gestores aprendem a tatear capital, a encontrar os atalhos. Isso é verdade. E é a parte arte daquela mistura que a gente mencionou. Mas também é um sintoma de um problema, não acha? Revela que o sistema formal é tão engessado, tão impermeável, que as decisões reais são frequentemente empurradas para esses espaços informais. Exato. E o problema dos espaços informais é que o acesso a eles não é democrático. Quem é bom de conversa de corredor, quem tem mais contatos, se dá bem. Mas e o prefeito mais técnico, talvez mais introvertido, cujo projeto é objetivamente superior? Ele pode ficar para trás simplesmente por não dominar essa arte do improviso? É um ponto excelente. A valorização do informal pode, na verdade, criar uma outra camada de desigualdade entre os municípios. O sucesso passa a depender não só da necessidade ou da qualidade técnica, mas da habilidade social do gestor. Exatamente. A capacidade de navegar nesses espaços pode ser o diferencial, mas é um diferencial que não deveria, em tese, ser o fator decisivo numa alocação republicana de recursos. A crônica captura essa realidade sem romantizá-la, mostrando que essa é uma habilidade de sobrevivência necessária dentro do sistema como ele funciona hoje. E depois de toda essa maratona de reuniões formais e conversas informais, vem a volta para casa. O artigo é muito realista nesse ponto. É raro voltar com a verba garantida no papel. A bagagem deles é outra. O texto fala em portas abertas, compromissos para o orçamento, perspectivas de convênios. Parece um pouco abstrato, não? Pode parecer abstrato para quem espera um resultado binário, sim ou não, dinheiro ou nada. Mas a crônica nos convida a redefinir o que é sucesso nesse contexto. A conquista imediata não é o cheque assinado, mas o potencial criado. Cada porta aberta é um canal de comunicação que não existia. Cada compromisso para o orçamento significa que, quando a janela de oportunidade se abrir, o projeto de Alfredo Wagner já está na mesa, já é conhecido. Então essa bagagem cheia de perspectivas, cartões de assessores e relatórios carimbados é, na verdade, o verdadeiro capital acumulado na viagem. A viagem a Brasília não termina o processo. Ela, na verdade, o viabiliza para o futuro. Exato. É um investimento em capital político e relacional. Cada porta que se abre, cada compromisso firmado, mesmo que verbal, é uma semente plantada. O trabalho de gestão, nesse sentido, é também um trabalho de jardinagem política. Plantar essas sementes, regá-las com insistência, por telefone, e-mail de volta ao município, e saber esperar o momento certo de colher. A crônica captura muito bem essa natureza processual e paciente do trabalho político-administrativo. Então, amarrando tudo isso, o que essa jornada por Brasília, documentada pelo jornal Alfredo Wagner Online, realmente nos revela sobre a gestão pública no Brasil? Ela revela a face silenciosa e operária da política. Longe dos palanques e dos discursos inflamados, existe esse trabalho de formiga, de insistência, de navegar um sistema que é, por natureza, complexo e distante da realidade local. A grande lição que o artigo nos oferece não é apenas que a persistência é necessária, mas que a representação política eficaz para um pequeno município hoje é, em grande medida, um ato de presença física e de tradução cultural. É preciso levar a realidade local para a capital e repeti-la incansavelmente até que ela se torne parte da realidade de Brasília também. Uma lição poderosa sobre a natureza do nosso pacto federativo. A voz de um município pequeno não ecoa naturalmente até a capital. Ela precisa ser carregada, pessoalmente, e defendida com muita persistência. Poder como um ato essencial de presença. Mas, olhando para o futuro, num mundo cada vez mais digital, onde a comunicação é instantânea, o que essa dependência da presença física nos diz? Quais seriam as novas portas que os pequenos municípios podem e devem bater para garantir que suas vozes e necessidades sejam ouvidas, em meio ao ruído ensurdecedor das grandes metrópoles e dos centros de poder?
A tecnologia pode criar novos corredores ou ela apenas amplifica o poder de quem já está perto do centro? Uma ótima pergunta para se pensar. A tecnologia como um equalizador de acesso ou como um amplificador de desigualdades já existentes? Fica a reflexão.